Oi, gente. Bom dia. Aliás, boa tarde, né? Como diz minha mãe, bom dia o dia todo. Peraí que eu só vou colocar aqui nos comentários. Ai, meu Deus, o que eu... Comentei trem errado aqui, peraí. Porque senão as pessoas chegam e ficam perdidas. Peraí que eu vou fixar. Fixou. Acho que fixou, né? Fixou. Bom, então vamos lá. Deixa eu só arredar um pouquinho pra trás. Tá muito perto essa câmera hoje. Ai. Então vamos lá, gente. A gente tá aqui, segunda a sexta, 12:30, pra poder conversar, trazer consciências e conversar sobre independência emocional para conseguir liderar nossa vida. Que a gente só consegue liderar nossa vida se a gente for independente. Se a gente é dependente, o externo nos conduz e não somos nós que conduzimos a nossa vida. Então aqui é para quem quer conduzir a vida, quem quer de fato se tornar independente e livre para ser o líder da sua vida e assim alcançar as metas que você quer. Porque ou a gente caminha para atender as expectativas externas e alcançar as metas que o externo quer pra gente, ou a gente caminha para alcançar as metas que a gente tem. É como se fosse assim, ó, uma bifurcação. É um caminho ou é outro. Certo e errado não tem, vai ter certo e errado para você. A gente é livre para escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida. E aqui eu venho todos os dias, segunda a sexta, para trazer isso para vocês, porque se a gente não pode nem ver, como é que a gente vai escolher? A vida foi muito misericordiosa comigo, eu vi muita coisa, muitas pessoas me ajudaram a ver muita coisa. Então eu venho aqui para quem quiser ver, para quem quiser enxergar que existem outras possibilidades. E quando você enxerga isso, você consegue escolher. Porque se eu escolho nem ver, nem ouvir, eu me fecho para tudo, como que eu quero escolher diferente? Gente, se eu não enxergo as possibilidades, como a gente quer escolher diferente? Que eu escuto muitas pessoas falando assim, não, eu quero uma vida diferente, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho essa meta, esse objetivo perfeito. Mas se você não se abrir para escutar além do que você escuta, se você não se abrir para refletir aquilo que você hoje dita como verdade, se você não refletir sobre as suas próprias escolhas, não tem como você ser diferente. Por isso que o questionamento é tão importante, entende? Sem questionamento não existe o diferente. O que é o diferente? É você ser, ou agir, ou ter um comportamento, um hábito diferente do que é hoje. Isso é o diferente. O diferente, ele é o diferente do que você conhece, do conhecido. Se você não se propõe a conhecer os diferentes, ou seja, as possibilidades, como é que você quer mudar nessa vida? Ah, não, fechei. A minha verdade é absoluta, meu hábito tá tudo certo, eu sou muito perfeito, minha vida tá perfeita. Bacana. Então tá, então você não quer nada diferente. Se você falou que quer diferente, então se abra para conhecer coisas diferentes. Se você nem sabe, porque, gente, como é que a gente se torna livre para escolher? Ou que tem poder de escolha, né? Eu preciso conhecer. Se eu não conheço nada diferente do que eu conheço hoje, cadê meu poder de escolha? Você tá só repetindo. É isso que você tá fazendo. Ah, você tá repetindo porque você foi castigado? Não, é você mesmo. É você que está escolhendo repetir. E tá tudo bem. Mas então não entendo o seu discurso. Pra que você quer ser diferente? Se você mesmo está escolhendo repetir. Então, abram a mente de vocês, o ouvido de vocês, a visão de vocês. Ai, para eu seguir tudo. Não. Escuta. Analisa se faz sentido pra você ou não. E segue se você quiser. Isso é liberdade, gente. Ninguém vai te obrigar. Não estou aqui pra obrigar ninguém a nada.
Vocês são livres. Talvez eu esteja para lembrar disso. Que vocês são livres, porque muitas vezes nessa vida a gente esquece que a gente é livre. Então talvez eu esteja aqui para dizer isso. Você é livre. Quer fazer? Faz. Quer escutar? Escuta. Não quer? Não escuta. Quer se abrir? Se abra. Não quer? Não se abra. Mas se lembre sempre. Se eu quero uma coisa, eu preciso ter comportamentos coerentes com aquilo que eu quero. Porque se eu quero uma coisa, eu escolho ter comportamentos diferentes daquilo que eu quero, como que eu imagino que possa acontecer de eu ter aquela coisa que eu quero? Sendo que eu tô agindo de uma forma contrária ao que eu mesmo quero. A gente tem que pensar, gente. Eu falo aqui, nem sei quantas lives eu já falei isso, mas tem que falar sempre, porque sempre tem gente nova aqui. Gente, o questionamento ele tem que ser usado para a gente primeiro. Se a gente não se questiona, a gente fica numa bolha. Numa bolha onde a gente tá só repetindo. Tá só repetindo. E quando eu digo questionar, eu digo assim, tudo, gente. Meus hábitos estão coerentes com o que eu quero? Meus pensamentos estão coerentes com o que eu quero? Minhas atitudes estão coerentes com o que eu quero? Ah, não quero questionar. Tudo bem, então repita. Porque assim, não tem outra opção. Entendeu? Qual é a terceira opção? Ou eu repito, ou eu me questiono para mudar. O que é o questionamento? Deixa eu pensar sobre isso. Faz sentido, isso me leva para o meu objetivo, então eu vou fazer. Mesmo com desconforto, mesmo com medo, mesmo que eu nem entenda totalmente, mesmo que eu não confie 100%. Mas faz sentido, eu vou tentar. Porque a gente não aprende as coisas nessa vida do nada. Não vai chegar um conhecimento, vai descer em você e falar, pronto, acabou. Agora eu sei tudo. Não é assim. Você caminha e assim você se torna o conhecimento. Você caminha e no processo você aprende. Você vai começar um hábito, gente, nunca é fácil mesmo, não. O primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, você vai ter que se esforçar. Aquilo é novo pra você, você não sabe fazer. Você não sabe como é. Seu corpo tá se adaptando. Só que na medida que você faz, melhor fica e mais fácil fica. Gente, isso é a lógica de tudo na vida. Se você começar um emprego novo, vai ser assim. Se você começar um curso, vai ser assim. Se você mudar de cidade, vai ser assim, porque é uma cultura diferente. No início você vai passar aperto, vai ficar desconfortável. E aos poucos você vai se adaptando. Só que precisa de ter essa resiliência interna para se adaptar. Entende? Isso é o diferente. O que é o diferente? É diferente do que você conhece. Por isso que a gente tem um tabu muito grande enquanto sociedade. O diferente é ruim. Não, gente, o diferente só é diferente. O diferente só é uma coisa, um comportamento, uma cultura, um lugar, uma pessoa diferente do que você conhece. É só isso. É só uma coisa que você ainda não domina, não conhece. E existem milhões de coisas, pessoas, lugares, culturas, conhecimentos, até sobre nós, que a gente não domina, tá tudo certo. A vida é isso aí. A gente tá sempre em movimento e sempre caminhando, e no caminho a gente vai adquirindo. Inclusive, o diferente traz pra gente aquela sensação de uau, que legal. Aquele êxtase da aprendizagem do novo. Porque o novo, a gente bate muito na tecla do desconforto, porque sim, eu tenho que superar o desconforto do novo. Mas existe uma coisa positiva que a gente esquece, que é esse êxtase. Aprender alguma coisa, descobrir alguma coisa, destravar alguma coisa em você, visitar um lugar novo, conhecer uma nova pessoa, dá entusiasmo, dá alegria, dá animação. Por que dá isso, gente? Por que você se sente tão vivo? Se a gente é espírito e energia, a gente está em movimento, quanto mais movimento, mais energia. Quanto mais movimento você produz, ou seja, quanto mais você caminha, quanto mais você se abre ao novo, ao diferente, mais energia você está produzindo, energia vital. Você é energia, você mesmo está se movimentando para produzir mais. E esse êxtase que você vai sentir, essa coisa, nossa, uau, que legal, vai ser a sua própria energia vital aumentando. É o contrário também para as pessoas que se estagnam. Quanto mais você vai ficando, não converso com ninguém, não quero saber de ninguém, tá tudo errado, não gosto da minha vida. Quanto mais você vai se estagnando, também você vai entrando no contrário. Você vai se desligando da vida. Aí daqui a pouco você não acha graça de nada.
Você não está produzindo energia vital. Porque você não quer. Ah, então hoje eu não dou conta sozinho. Procurar ajuda, gente. Procurar ajuda. Se a gente não dá conta, vamos buscar. Que ajuda você precisa. Mas você vai ter que buscar. Entende? Porque às vezes a gente senta e fala assim, ah, não. A culpa é do mundo, da vida, das pessoas, sei lá quem. Eu vou ficar aqui parado. Nossa, mas minha vida tá horrível. Aí você fica no ciclo. Você tá insatisfeito, não faz nada, tá insatisfeito, não faz nada, tá insatisfeito, não faz nada. Se fechou pro diferente. Como você imagina que sua vida possa mudar, sendo que você mesmo se fechou para qualquer coisa diferente do que você conhece? Não tem jeito, gente. Comecei essa live falando, o que eu quero precisa estar coerente com o que eu me proponho a fazer. Tá vendo a importância do questionamento? Ah, eu quero X. Aí eu vou fazer Y. Ah, mas se Y não é X, pra que você tá fazendo Y? Será que você não quer Y ou não? Porque às vezes a gente acha que quer uma coisa que é outra. Também se questiona. Às vezes sua meta tá desalinhada. Refaz a meta. Se a meta tá certa, então refaz a caminhada, o processo e as escolhas que não estão certos. Porque, gente, tem uma coisa que a gente faz muito, que é uma distorção dessa questão da confiança na vida. Muita gente fala assim, não, eu confio na vida. Mas existe uma armadilha do ego aí. Confiar na vida não significa não fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte, ainda que você confie na vida ou no que quer que seja. Só que o nosso ego adora o discurso de, não, eu vou confiar na vida. Ou seja, se eu tiver sucesso é a culpa da vida ou benefício da vida. Eu fui agraciado pela vida. Se acontecer alguma coisa é culpa da vida ou fui agraciado. Então assim, tudo na sua vida se atrela à vida. Isso, no fundo, é uma transferência de responsabilidade. Não é a vida, é você. Você mesmo. O que você está escolhendo todos os dias? A vida manda os desafios, sim, sabe por quê? Porque nessa vida, a lei da vida é crescimento, gente. Ninguém fica estagnado. E quem quiser ficar estagnado, a vida vai fazer pressão. Ela vai mandar os desafios até que isso fique tão desconfortável que você se movimente. Você é obrigado a se movimentar. Porque se você ficasse realmente nesse estado de estagnação eterna, você mesmo se autodestruiria. A gente não foi feito energeticamente para ficar parado. Nem o nosso corpo biológico foi feito para isso. Nosso corpo precisa se movimentar, senão ele arruma um monte de problema. Aí a pessoa tem problema osteomuscular, é a coluna, é o joelho, dá um monte de problema porque não se movimenta. O excesso de movimento também dá. Mas a pessoa que não se movimenta, ela tem um monte de problema, gente. Aí vem um monte de coisa, porque você não faz nada. Nem o nosso corpo foi projetado para estagnação, nem nossa alma. A gente é energia, a energia não fica parada, a energia precisa do movimento para gerar energia vital. Para ela mesma se movimentar e ela mesma se sentir e se tornar viva. Então entende que estagnação para a gente não funciona? A gente não foi desenhado para estagnação. E a nossa estagnação é ilusória. Você pode falar assim, ah, eu vou sentar, eu vou cruzar os braços, não vou fazer nada. A vida vai vir, vai te empurrar e vai falar, ah, vai sim. Ah, vai ficar sentado? Não vai não. Não vai não. E ela não faz isso porque ela é má. Ela faz isso porque ela sabe que você não foi feito para aquilo. Ela te empurra para te devolver para a vida. A vida te empurra para te devolver para a própria vida. Porque você escolheu sair da vida, sei lá por quê. Então, gente, não existe essa de castigo, a vida é má. Não, a vida é tão misericordiosa que talvez ela ame mais a gente do que a gente mesmo. Por quê? Porque se eu escolho estagnar, tá faltando muito amor por mim. Eu mesmo não tô me amando. A vida, muito misericordiosa, fala, eu te amo mais que você, então eu vou te dar um empurrão, porque você precisa se movimentar. Porque se você ficar parado, não dá, isso não é a lei da vida, gente, tudo cresce. Olha pra natureza, nada fica parado. Tá cada um cumprindo a sua missão, o seu papel, e ninguém tá parado. Existem ciclos. Existem realmente ciclos que talvez você vai ter que desacelerar porque você tá vivendo um momento X. Ok. Mas não existe estagnação pro resto da vida não, gente. E a pessoa que fala, ah, eu vou estagnar, você vai apanhar. E o que é o apanhar? Não é castigo. É a vida te empurrando e falando, sai daí. Volta pra vida. A vida te devolvendo vida.
Porque a estagnação é o contrário da vida. Nosso corpo mexe, gente, nosso coração bate. Quando acontece da gente ir embora? Quando nosso coração para de bater. Acabou a vida. Acabou o movimento aqui. Lá em cima o movimento continua. Entende? Então, assim, não dá. A vida vai mandar os desafios e ela vai deixar você incomodado tanto quanto você suporte ou tanto quanto você fique no seu limite e fale, vou ter que fazer alguma coisa. Tanto que ontem, eu não sei se a gente conversou sobre isso na live ontem, eu não lembro, mas dá pra fazer um link aqui sobre uma coisa que eu li ontem. Outra armadilha do nosso ego. Então, só pra fechar o confiar na vida, gente, tudo bem, confie, mas faça a sua parte. Confiar é eu entrego aquilo que eu não tenho controle. O que vai acontecer com o clima, com a economia, com todas as pessoas que estão ao redor, você não controla ninguém. Você não controla absolutamente ninguém. Você não consegue impedir ninguém de adoecer, ninguém de ir embora, ninguém de acontecer nada com ninguém. Se tiver que acontecer alguma coisa com a pessoa que você ama, isso vai acontecer. A gente não tem esse controle. Então o que você faz, você entrega. O que eu não tenho controle, eu entrego. E eu assumo o controle sobre aquilo que eu tenho controle. Sabe o que a gente mais tem controle nessa vida? As nossas escolhas. Todo santo dia você acordou, abriu o olho, você tem que escolher alguma coisa. Alguma coisa não, né? Sei lá quantas coisas a gente escolhe nessa vida, desde roupa a decisões que são super sérias na vida e no trabalho. Então, assim, escolher a nossa maior função. O que a gente faz? Não quero escolher, não. Gente, não escolher é uma escolha, tá? A vida não dá a possibilidade da gente não ser autorresponsável. Ela não existe essa possibilidade. A gente pode tentar se enganar e falar assim, não tô escolhendo não, vou deixar a vida me levar. Não, você está escolhendo deixar a vida te levar. Isso é uma escolha. Existe a autorresponsabilidade, quer você queira, quer você não queira. E você, um dia, vai olhar para sua consciência e você vai se perguntar, era isso que eu devia ter feito, será? Gente, é você com você. É uma ilusão que você vai chegar lá em cima e vai ter um Deus que vai te castigar. É você mesmo. É a sua consciência com a sua consciência. E aí? Tá feliz com o que você construiu? Você mesmo vai se castigar se não ficar feliz. É você que vai se prender em culpa, em arrependimento. É a gente mesmo que faz isso. Então, quanto antes a gente cria essa consciência que não existe esse Deus castigado, a gente entende que é a gente com a gente, que a autorresponsabilidade extrema dá a chance da gente falar, tá, tudo bem, já que sou eu com eu mesmo, então, o que eu quero fazer? Já que a responsabilidade eu já tenho, querendo ou não, o que eu faço com ela? Gente, você já tem a responsabilidade, você pode querer se enganar e fingir que não é com você, tá tudo certo. Essa, inclusive, é a sua autorresponsabilidade, fingir que tá tudo bem. Fingir que você não tem responsabilidade. Pode enganar, mas no dia que você for embora, é você com você. A sua consciência vai te cobrar. Ela não vai te falar, então a gente fingiu que não sabia, né? Mas tudo bem, agora a gente sabe. E aí? O que nós vamos fazer? Gente, é uma ilusão, assim, muito gigantesca a gente achar que a gente engana a gente nessa vida. A gente finge que se engana. Você sabe muito bem o que você sente. Você sabe, no fundo, muito bem o que você quer. A gente sabe, a gente só não tem coragem. E, no fundo, não existe juiz maior do que a nossa própria consciência. Quando a gente faz coisas que são desalinhadas com a gente, ou quando a gente faz atitudes que a gente não concorda, não tem quem nos puna mais do que nós mesmos. A nossa consciência é implacável. Ela não vai aceitar essa conversa sua. Eu não sabia. A sua consciência não aceita essa conversa. Tudo bem, você não sabia e nem buscou saber. Continua com a autorresponsabilidade sendo sua. Não tem conversa, gente. Com a nossa consciência não tem conversa. Você pode enganar todo mundo. Pode achar que se engana. Mas a sua consciência vai te cobrar. Ela vai te cobrar porque ela é má, não. Ela vai te cobrar porque ela trabalha na verdade. Gente, a nossa consciência e o mundo espiritual trabalham na verdade. Não trabalham no fingimento. Não tem essa de, não, porque eu vou ajudar todo mundo, vou ser uma pessoa muito boa e por dentro eu vou viver desalinhada. Sabe o que foi isso? Seu ego querendo ser visto como bom. Aí vai chegar a sua consciência e falar, por que você não fez o que a gente tinha que fazer?
Ai, não, porque eu tava ajudando todo mundo. Ah, mas essa era a sua responsabilidade, ajudar todo mundo e você mesmo se largar. Ah, pra que Deus te deu a vida, então? Pra você ficar aí? Vivendo a vida pelos outros? Ai, mas então ele teria... Você seria o outro, não seria você. A gente tem que se questionar, tá vendo? Porque quando a gente se questiona, a gente fala, não tá fazendo muito sentido isso mesmo, não. E quando eu vejo que não faz sentido, eu posso o quê? Mudar. Ah, que coisa boa. Glória a Deus, né? Porque imagina se essa vida fosse uma grande sentença, gente. Se a sua vida fosse uma sentença, eu tenho certeza que você não estaria onde você está hoje. Que a gente sai, às vezes, de uma infância complicada, desafiadora, que a gente nem acredita no tanto de coisa que superou até hoje. E tem gente que passou por fases que nem acredita que superou. Essa é a misericórdia da vida, acordar e poder escolher todos os dias, até o dia, até quando você estiver aqui. Gente, a vida só acaba quando termina. Então não tem essa, não tem mais tempo. É você que está determinando para você mesmo uma sentença. Não foi Deus, não foi a espiritualidade, não foi ninguém, foi você mesmo. Eu sei, gente, que esse papo de responsabilidade, ele é bem desagradável, porque a gente tem muito mania de colocar tudo na nossa vida na mão do outro, de colocar a culpa nos outros, porque é muito confortável que a gente não tome responsabilidade pelas nossas escolhas, eu sei disso. Só que assim, quanto antes a gente entender que não tem conversa, menos sofrimento gera pra gente mesmo, entendeu? Porque no fim do dia, não é sobre o outro, o sofrimento é você com você. E esse é o maior sofrimento que existe. Nenhum sofrimento de decepção, frustração que você passou com qualquer pessoa que você encontrou na sua vida vai ser maior do que o seu sofrimento com você mesmo. Que a sua consciência é implacável. Você não vai enganar ela. Não tem essa conversinha de não sabia, não sei, ai meu Deus, que eu não fiz. Não. Ela sempre vai virar pra você e falar, mas por que você não procurou? Por que você não fez? Por que você não escutou diferente? Por que você aceitou isso como uma sentença? Por que você criou essa sentença pra você? Não tem conversa, entendeu? E quando você vai vendo que não tem conversa, você vai ficando angustiado e aí você desiste de brigar. E assume a autorresponsabilidade e fala, fazer o quê, né? Fui eu mesmo. Mas que bom. Se foi você, quer dizer o quê? Você pode mudar. Gente, se a nossa vida estivesse realmente na mão dos outros, você não ia ter essa misericórdia de mudar. Você ia mudar quando o outro quisesse que você mudasse. Será que isso realmente seria justiça? A gente viver à mercê das pessoas? Mudando somente se a pessoa quisesse que a gente mudasse? Ou seja, existe sentença, concorda comigo? Se a gente mudasse na hora que não tivesse essa liberdade de mudar todo o tempo para cuidar das nossas escolhas, para poder escolher diferente e se movimentar, a gente ia viver sentenciado por tudo. Sentenciado pelas pessoas, sentenciado por Deus, sentenciado pela vida, sentenciado pela espiritualidade. Não ia ter criação, não ia ter movimento. Qual que é a lógica disso, gente? Se tudo fosse uma sentença, qual que é a lógica? Mas não. A lei divina é que a gente é livre. A gente é livre, mas liberdade exige o quê? Autorresponsabilidade. A gente é livre, mas não tem como. Eu querer ser livre e não querer ser responsável, porque as duas coisas não tem como. Eu sou livre e por isso responsável. Por quê? A gente falou isso ontem, sei lá, que Charlie Brown tem uma música, uma parte de uma música muito boa que ele fala, não menospreze o dever que a consciência te impõe. Esse é o dever. Você é responsável por aquilo que você escolhe absolutamente todos os dias, das escolhas mais simples que você julga, as mais complicadas. Não tem conversa. Por isso que culpa não existe. Porque a culpa seria uma sentença. A culpa seria, pronto, você tem que ficar pagando pelo resto da vida. Aí você mesmo se prende a uma culpa ilusória da sua cabeça ou que alguém te implantou ela e você acreditou. Não existe culpa, gente. Existe responsabilidade. Porque se existe responsabilidade, existe movimento e existe ação. Você pega a responsabilidade, você analisa aquilo e você decide o que fazer. Vai continuar? Vai mudar? Se vai mudar, vai fazer o quê? Precisa de ajuda? Vai buscar a ajuda que você precisa.
Porque a gente é tão arrogante que a gente não busca ajuda. A gente prefere falar, não, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, perfeita, eu não vou mudar o tamanho da nossa arrogância e te pedir ajuda porque você é fraco. Não, você vai estar sendo humano. Só isso que você está sendo. Porque você não é o Deus, você não é Deus, você não é perfeito. Então, se a gente não dá conta de alguma coisa, é muito simples. Pede ajuda. Que tipo de ajuda você precisa? Aí eu não sei. Vai desconfortável. Com o tempo, você vai conseguindo pedir ajuda. No início é horrível. Que a gente se sente fraco, se sente humilhado. Com o tempo você vai falando, tá tudo bem. Não morri. Pedindo ajuda, posso. Pedir ajuda para as pessoas. Só que a gente tem que vencer o nosso ego, gente. Porque o nosso ego cria essa arrogância. Eu sou autossuficiente, sim. Enquanto emocionalmente nós somos mesmos. Mas a gente não tem todo o conhecimento do mundo. As pessoas nos ajudam a conhecer mais sobre a gente e mais sobre a vida. Não tem como, você nunca vai viver essa vida e conhecer tudo que existe de conhecimento disponível nessa vida. Isso é uma baita ilusão. Tanto que eles têm de, eu tenho que ter todas as respostas. Quais todas as respostas tem que ter? Que eu tenho que provar que eu sou bom. Provar o quê? Pra quem que você quer provar? Isso é ilusão, gente, do nosso ego, que quer ser bom, quer ser o melhor. Que perda de tempo. Você nunca vai ter todo o conhecimento disponível no universo. Sabe por quê? Porque Deus é ilimitado. Uma coisa ilimitada não se limita ao que você acha. Então, ainda que você fique obcecado querendo conhecer sobre tudo, sempre terá mais. Então, desiste. Desiste. Foca no que você quer. Escolha o conhecimento que faz sentido para o que você quer e segue sua caminhada. Mas pede ajuda, sabe por quê? Como é ilimitado, Deus trouxe dons diferentes para cada um. E a pessoa talvez vai ter um conhecimento, um dom ali que vai te ajudar. Aí você precisa ter essa humildade. Me ajuda aqui, eu tô precisando. Aí a pessoa vai fazer o quê? Te ajudar, você vai dar um salto. As pessoas nos ajudam a dar salto, gente. Se a gente fica preso ali na nossa redoma, na nossa bolha do nosso ego, você não sai do lugar. Porque você criou na sua cabeça um imaginário, uma ilusão de que você é o centro do universo, que sabe tudo, a perfeito, perfeito. E você não se movimenta, você não pede ajuda, você não se abre para escutar. Porque ninguém sabe, só você sabe. Ninguém é bom, só eu sou bom. Que tem essa galera, né, que adora falar. Ninguém é bom, só eu sei, só eu sou perfeito, só eu sei fazer. Gente, é uma prisão mental que você mesmo está criando para você. Abra o coração, abra a mente, abra o ouvido, abra a visão para olhar para as pessoas e aprender com elas. Todo mundo, até aquele que você julga que é a pessoa incapaz, você consegue aprender alguma coisa com ele. Você não é tão perfeito assim que você não consiga aprender alguma coisa, gente. A gente tá aqui para aprender todos os dias. Todos os dias com todas as pessoas que cruzarem a nossa vida. Até aquelas que você tá julgando que não podem te ensinar nada. Podem te ensinar coisa pra caramba. Inclusive sobre você. Talvez elas te mostrem o quão arrogante você tá sendo. Achando que é o melhor ser humano da face da Terra. Somos iguais, gente. Até porque eu achar que o outro não tem nada para me ensinar já é uma arrogância. Eu olhar para qualquer pessoa, em qualquer situação que seja, e julgar que aquele ser humano é menor que eu é arrogância. A gente não vem nessa vida nem para ser maior, nem para ser pior. Nem a superioridade, nem a inferioridade. Iguais. Iguais. Todo ser humano vai ter sua bagagem, seu ego, suas coisas para lidar. Cada um vai lidar do jeito que tiver afim. Todo mundo é responsável por aquilo que está construindo, pelas escolhas que faz. Mas eu não concordo com a escolha do fulano. Então, foca na sua. O que você vai fazer da sua vida? A gente não controla o outro, não, gente. E a gente perde tempo querendo cuidar da vida do outro para não cuidar da nossa. Essa é a verdade. O nosso ego desvia a atenção, porque é muito fácil eu ficar criticando o outro, julgando o outro, fazendo as coisas pelo outro, querendo ser amada pelo outro, a todo custo, exigindo, do que olhar para minha vida e superar os meus problemas, os meus desafios, construir o amor em mim. Esse é um trabalho mais difícil. Por isso que ninguém quer. Por que hoje em dia fica todo mundo em busca da chave mágica, a resposta mágica, do sei lá o que mágico? Porque ninguém quer fazer o trabalho, gente. Porque é desconfortável. É desconfortável. Ninguém quer fazer. Vão ficar em busca da chave mágica. Uma ilusão do ego, que alguém vai chegar, vai descer aqui e vai te dar... peraí. É igual aqueles filmes que tinha aquele
pergaminho lá enrolado e ó, a pessoa abria, ó, quilômetros. Peraí que eu vou te dar todo o passo a passo da sua vida, tá? Só um minutinho. Você acha que um anjo vai descer e fazer isso? Não vai, gente. Não vai. Eles nos ajudam com toda certeza. Tem toda uma egrégora espiritual para ajudar todo mundo. Mas ajudar não é fazer por você. Ajudar é ajudar. Sua intuição, seu coração, seus sonhos, tudo que eles sopram para você, tudo que você acessa, sua sensibilidade, é tudo ajuda. Mas não é fazer por você. Eles não vão descer com um manual falando, siga isso aqui perfeitamente, tá bom? Não. Inclusive porque eles precisam que você caminhe para desbloquear em você capacidades para eles te darem mais. Enquanto você não caminhar, eles não vão te dar mais. Eles vão te ajudar até um certo ponto ali para você caminhar. Aí na medida que você caminha, eles falam, bacana, ó, já desbloqueou, podemos dar mais. Aí você caminha, eles dão mais. Você caminha. É assim que funciona. Porque não faria sentido nenhum a gente ser um robô deles, né? Imagina, se a gente não tivesse nenhuma liberdade. Tem que seguir. Meu guia espiritual não tem liberdade. Olha, você seria um fantoche do seu guia espiritual. Qual que é essa lógica? E se ele trabalha para Deus? E Deus deu como direito de todos a liberdade, ele estaria infringindo uma lei divina. Ele não é maior que Deus, ele não faria isso. Se ele trabalha para a luz, para a fonte, para Deus, ele não infringe a lei de Deus. Ele também é rendido por Deus. Ele também tem as suas limitações. Só que ele está numa caminhada avançada em referência à sua caminhada. Ele não é maior que você. Você tem a igualdade dele porque você é digno da vida e você é digno da liberdade. Só que ele está muito à frente de você enquanto consciência. Você está numa série anterior. O que ele faz? Tenta te ajudar para você chegar lá. Só que se você se faz de pequeno, você acha que nunca você vai chegar lá. Aí você não se movimenta para tentar chegar. Gente, é que nem alcançar qualquer objetivo. Se você não caminhar para alcançar, nunca vai chegar mesmo, não. Você não está caminhando. Vamos lá, imagina uma criança. O pai ou uma mãe nunca vai dar para a criança uma coisa que a criança não dá conta. Vamos supor, a criança pede um presente. Só que aquele presente não é adequado para a idade dela. O que os pais fazem? Vou esperar crescer, adquirir aquela habilidade e eu dou o presente. A vida faz a mesma coisa com a gente. Eu quero muito X coisa. Tá bom, mas você caminha para aquela coisa que você quer. Aí você vai crescer, vai desbloquear habilidades, a vida vai chegar e falar, toma, você é capaz agora. Porque, gente, a vida não vai te dar uma coisa que você não é capaz. Nenhuma coisa boa, nenhuma coisa ruim. Então, o desafio que você enfrenta hoje, você é absolutamente capaz de superar. Busque as ajudas que você precisa. Se precisar, descansa. Se dê esse acolhimento. Se precisar, respira. Porque às vezes a gente precisa tomar um fôlego, descansar, para pensar o que vai fazer. Beleza, tá tudo certo. Mas a vida não vai te dar. Porque às vezes a gente fala assim, não, claro, a vida vai me dar tudo que eu quero. Aí eu quero, sei lá, eu quero virar o diretor de uma empresa. Se você não caminhar para desenvolver as habilidades que te dão capacidade de ser diretor ou diretora de uma empresa, você não vai assumir esse cargo. Não porque a vida está te castigando, é porque se você hoje assumisse esse cargo, você não teria condição. Você não seria um bom líder. Porque as pessoas querem ser líder pelo status, mas elas não querem se desenvolver para se tornar líder. Gente, liderança é um cargo de muita responsabilidade. Porque você toma decisões por você e para os outros, tá? A consciência, não menospreze o dever que a consciência te impõe. Você toma decisão que está impactando a vida de muitas pessoas. Podem ser 1.000 pessoas, 2.000, 500, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, sei lá quantas mil pessoas. Aí a gente acha lindo certos cargos, mas esquece a responsabilidade gigantesca que existe por trás dos cargos. Se você não dá conta de ser responsável pela sua própria vida hoje, você não tem autorresponsabilidade, você se nega a desenvolver isso em você. Por que você quer sentar numa cadeira e ser responsável por 1.000 pessoas? Vocês acham realmente que uma pessoa que não assume a responsabilidade sobre a própria vida tem condição de assumir responsabilidade sobre a vida de 1.000 pessoas? Ou essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai sentar nessa cadeira e falar, a culpa é desse povo competente que não faz nada. Porque se você acha que a culpa é do externo e nunca a responsabilidade é sua, você se sentar numa cadeira de liderança vai botar a culpa em todo mundo, menos em você. Uai, mas você é o líder. A responsabilidade é sua, é você que está no comando tomando as decisões.
Não tem essa conversa. Aí, vocês podem me dizer, tem muita gente que não tem maturidade, concordo. Tem gente que realmente chega, às vezes, por outros mecanismos. Existem mecanismos aí para a pessoa burlar o sistema. Perfeito. Mas a pessoa vai conseguir exercer a cadeira criando boas coisas? Não. Às vezes os empregados começam a se rebelar contra ela, contra a pessoa não consegue fazer nada, toma um monte de decisão errada. Prejudica a empresa muitas vezes. E às vezes até perde o cargo, porque de tanto que não deu conta. Entendeu? Assim, gente, isso não é castigo. A gente não precisa desejar nada pro outro, sabe por quê? Causa e efeito. O universo trabalha com causa e efeito. Isso é só causa e efeito. Se você é uma pessoa que não constrói coisas boas, ou se você é uma pessoa que não tá fazendo ações positivas, o que você vai retornar é exatamente o que você está plantando. Não tem conversa, não tem castigo, não existe isso. Causa e efeito. Você vai receber o que você plantar. É uma lei universal. Ah, mas eu não concordo. Mas aí não é problema do universo. O universo não está preocupado se você concorda com isso ou não. Assim as coisas são. Gente, Deus não está preocupado em agradar o nosso ego, não. Porque se assim fosse, ele ia fazer só as nossas vontades. Mas vamos botar a mão na consciência aqui. E eu coloco a minha junto com vocês. Se Deus, ele realmente fizesse todas as nossas vontades como o nosso ego acredita, gente, esse mundo ia estar perdido. Porque se cada um achar que uma coisa é certa, o que seria desse mundo? O que será que seria da gente? Porque às vezes a gente quer umas coisas, sendo que a gente não tá nem capaz, gente, nem preparado. A gente pede... Outro dia eu falei isso aqui na live e eu sei que isso incomoda um pouco. Às vezes a gente acha que Deus é nosso justiceiro. Ai, não mexe comigo que Deus vai fazer sei lá o que com você. Ai, jura? Será mesmo? Imagina se o mundo, se as pessoas andassem por aí querendo que Deus castigasse umas às outras. Ia ser uma briga de ego eterna, né? Porque Deus ia ter que ficar, ai meu Deus, agora eu prejudico esse, agora esse, agora esse, agora esse. Ai meu Deus, Deus ia ficar confuso. Tanta gente que ele ia ter que prejudicar nessa vida. Aí o mundo ia ser cheio de quê? De dor, de miséria, de mazela. Mas graças a Deus, Deus é o Deus do amor e não Deus do ego. Então ele não faz o que você quer, ele faz o que você precisa. Então se vem um desafio, é porque do desafio você precisa. Aí você tem que ter humildade de dizer, realmente a inteligência que criou isso aqui, tudo, eu não sou maior do que essa inteligência. Eu não conseguiria com a minha própria inteligência criar esse universo matematicamente perfeito do jeito que ele é. Não, a gente não tem essa capacidade. Então vamos nos recolher a nossa insignificância e entender, eu não tenho essa capacidade de ditar o universo, mas eu tenho muita capacidade de ditar a minha vida. Essa inteligência eu tenho. Foca na sua vida, foca nas suas escolhas. Ai, mas o outro tá, não sei. O problema é do outro. Você consegue ajudar? Ajuda. Se não consegue, se afasta e deixa o outro viver a vida dele. Por que você acha que você consegue saber mais do outro do que ele mesmo? Você acha que você realmente tem inteligência, sendo que você não tá dando conta da sua própria vida, de saber mais do que o outro, da vida do outro do que ele? Que a gente julga, né? Ah, porque o outro tá errado. Você não sabe nem o que o outro passou, qual é a bagagem dele, o que ele tá sentindo, o que ele tá passando. Qual que é o desafio mental que ele tá passando, desafio emocional e espiritual que ele tá passando. Aí você realmente acha que você tá no direito de julgar o outro, gente? Aí tem que botar a mão na consciência toda hora e falar, ai, sai desse lugar. Você mesmo se tira e fala, ai, o que eu tô fazendo? Tem nada a ver com isso, sei lá o que ele tá passando. Às vezes, gente, as pessoas experimentam dores que a gente nunca vai experimentar nessa vida. E por que a gente acha que tem o direito de julgar? Você não sabe nem o que é essa dor. Então, seja mais humilde. Isso é humildade. Eu posso ter compaixão, eu posso falar assim, eu não sei o que é essa dor. Eu não conheço, mas eu já passei dor, eu sei o que é sentir dor. Desconforto, dor extrema, dor de coisas que acontecem nessa vida que a gente acha que nem vai dar conta. Então eu sinto muito pelo que você tá passando. Isso é a compaixão. Agora, se eu entro no lugar de, ai, tá vendo fulana? Ó, o que foi fazer? Nossa, se fosse você, talvez você fazia pior. Porque se você não tá conseguindo no seu lugar fazer uma coisa boa com a sua vida, então não queira sentar no lugar do outro e dizer que o outro tem que fazer ou deixar de fazer. Faça você no seu lugar hoje. O que você consegue fazer? Faça. Por que você não tá fazendo? Por que sua vida não tá andando maravilhosa, tá superando todos os desafios?
Porque é muito mais confortável preocupar com o outro, ficar obcecado com o outro, querendo dizer tudo que o outro tá fazendo de errado, do que eu sentar na minha cadeira e superar o meu próprio desconforto, né, gente? Porque isso ninguém quer. Porque a gente quer crescer, mas não quer viver o processo do crescimento. Porque dizer que eu quero crescer, mas sem sustentar o processo do crescimento é muito fácil. Achar que tudo magicamente vai se resolver na minha vida sem que eu tenha que movimentar para nada? Ah, assim é muito fácil, né? Assim todo mundo quer, ué. Mas qual que é essa lógica? Isso é o nosso ego, gente. O nosso ego, ele sempre vai nos colocar nesse lugar de criança emocionalmente. Criança quer o quê? É só receber. Porque a criança não tem essa consciência da responsabilidade dela. Ela está construindo em si o senso de indivíduo e o senso de responsabilidade. É uma construção que a criança faz. Criança e adolescente. Porque o adolescente também, ele entra na rebeldia porque ele também quer fazer a individualização assim, na marra, né? Por isso que ele entra no estado de rebeldia, porque ele não tem maturidade emocional. Ele faz o corte, mas ele não sabe sustentar ainda. E tá tudo bem, tá? Porque isso é um processo deles, tá tudo certo. A criança e o adolescente, eles estão corretíssimos em ser como são. Cabe a nós, adultos, orientar. Porque eles ainda não estão com toda a constituição mental formada. Então, a gente orienta, né? Porque se a gente, enquanto ser humano, viesse sem precisar dos outros, então não existia pai e mãe. As pessoas iam ser criadas e pronto. Pai e mãe tem este dever de orientar os filhos e ajudar os filhos enquanto eles não têm condição. E na hora que eles têm condição, tem que soltar, porque eles têm que crescer. Porque tem hora que também as pessoas querem prender as outras, e aí atrapalha o seu crescimento e o crescimento do outro. Entende? Então, a gente precisa... O que não dá, gente, é para adulto querer agir igual criança. Ah, não quer fazer nada. Não tem autorresponsabilidade. Não tem que fazer nada, não tem que cuidar das minhas escolhas, não tem que nada. Eu sinto muito, você não é criança mais. Você tem que ir, sim. Você não é obrigado a fazer o que o outro quer que você faça. Perfeito, isso aí você não é obrigado mesmo, não. Mas você tem que decidir o que você quer. Decida e vá. Não tem certo e errado mesmo, não. É você que acha o certo e errado pra você. Mas vá. Não dá pra ficar parado, entendeu? Ai, não, porque eu vou em busca do mentor da chave mágica. Você vai ficar eternamente procurando a chave mágica. E sabe onde está a chave mágica? Dentro de você. Faça o seu trabalho interno e ache a sua chave mágica. É você que vai descobrir a sua chave mágica. Mas pare de dar dinheiro e tempo em busca da chave mágica que criaram na sua cabeça, que ela não existe. Isso é coisa do nosso ego, gente, que não quer esforço. E quanto antes a gente aceitar que o esforço existe e faz parte do crescimento, menos dinheiro a gente perde, menos tempo a gente perde nessa vida. Porque senão a gente fica eternamente procurando. Eu vou procurar uma pessoa que vai me salvar. É porque Deus vai descer e vai me salvar. É porque Jesus vai me salvar. É porque o líder vai me salvar. Porque o guia espiritual vai descer. Porque o anjo não sei o que. Não, gente, ninguém vai descer e te salvar. E talvez eles estejam esperando você descobrir que, chá revelação, não viemos te salvar, viemos te ajudar, te sustentar e te proteger na sua caminhada. Mas seu trabalho é seu. E talvez eles estejam lá esperando. Você tá aí pedindo e eles estão assim, nós queremos fazer isso por você, mas se você caminhar, se você fizer a sua parte. Gente, Deus quer dar tudo? Quer, óbvio que quer. Como um pai quer dar tudo pro filho, uma mãe quer dar tudo. Mas ele não dá o que a gente não consegue sustentar. Porque se ele desse realmente o que todo mundo quer, o que seria desse mundo, gente? O que seria desse mundo? Vamos lá. Se a gente não quer nem assumir a autorresponsabilidade, vocês concordam que a gente tá igual criança emocionalmente? Sim, estamos. Porque criança que é assim, não quer assumir a responsa. Porque ela não dá conta. Se estamos feitos crianças, imagina se ele fizesse todas as nossas vontades. O que acontece com a criança se você faz todas as vontades dela? Seria o que aconteceria com a gente. Imagina a sociedade dessa forma. Graças a Deus, Deus não atende a nosso desejo, Ele dá o que a gente precisa. De vez em quando Ele vai até dar o que você quer como um desafio, como falando, você quer? Toma aí, vamos ver. Aí tem gente que faz o quê? Ganha um cargo, realmente consegue uma promoção sem ter se preparado e quebra caro. Conheço muitas pessoas que sentaram em cargo de liderança e falaram, que merda, detestei isso aqui. Mas você achou que fosse o quê? Porque é muito lindo, né, virar para os outros e falar, porque eu sou sei lá o quê, porque eu formei não sei onde, porque eu sou de não sei o quê,
Porque o trabalho é lindo, mas no dia a dia quem sustenta é você. Só que o nosso ego gosta de status, né? Então, gente, sejam honestos com vocês. Se pergunta, eu quero uma coisa do meu coração ou pelo status? Porque toda vez que você for pelo ego, pelo status, lembre-se que você vai sustentar, tá? Lembre-se disso, assim, por amor a você mesmo. Porque talvez você tá querendo uma coisa que você nem quer. Você quer pra provar alguma coisa pra alguém. Por isso que eu falo isso toda live, quase eu falo. Avaliem o coração de vocês. Queiram coisas pelo seu coração. Porque quando a gente quer pelo ego, a gente esquece que quem tem que sustentar somos nós. Não tem conversinha, não. Aí, quando você estiver lá no cargo que você quer, as pessoas vão botar pressão em você. Vão falar, e aí, qual é a decisão? Você vai ficar lá desesperado. Porque muita gente fala assim, eu quero ser líder, mas não quero pressão. Então, eu acho melhor você rever seus objetivos. Porque, assim, o cargo de liderança ele tem uma pressão natural. Ele tem uma autorresponsabilidade duplicada, porque você é responsável por você e por toda a sua equipe. E o líder que acha que não é responsável, ele não está exercendo a liderança, ele está sendo infantil, fugindo da responsa. Porque as pessoas acham lindo o status, o ego acha lindo mesmo dizer para as pessoas que é qualquer coisa. Mas no dia a dia quem sustenta é você. Então, prestem atenção. Avaliem o coração de vocês do que vocês querem de verdade. Porque o que vocês quiserem, vocês vão pagar o preço por isso. E, gente, o que é pagar o preço? Você vai ter que sustentar. Então, se você quiser, que bom. Porque você vai sustentar com mais amor. Se você não quer, você talvez vai odiar o processo. Então, assim, olha para o coração de vocês e pergunta com muita honestidade o que eu quero. O que eu quero para minha vida? Que pessoa que eu quero? O que eu quero de resultado? O que eu quero para minha carreira? Avaliem o coração de vocês. Não deixe o ego de vocês querer coisas porque o mundo vai dizer que é bonito, porque você vai ficar bonito na fita, porque você tá provando alguma coisa para alguém, sabe por quê? Porque você pode por algum minuto ali, por algumas horas, se sentir muito importante, visto que você conseguiu provar para outra pessoa como você é bom. Mas no dia a dia é você que está sustentando o processo. E aí a vida vai ficando muito pesada, porque por poucas horas que você teve de realização, de provar alguma coisa para a pessoa, você tá pagando a vida toda numa coisa que você nem gosta. Você nem sente realização com aquilo. Então parem de escutar o ego de vocês e comecem a escutar o coração de vocês. Porque se você vai com o coração, você aguenta o processo. Se você vai com o ego, o processo fica pesado demais. Você cria personagens e é muito difícil e muito duro sustentar personagens nessa vida. Então fica essa chave para vocês assim hoje. Esse questionamento. Porque o questionamento é que leva a gente